Chegamos ao fim dessa jornada e até aqui você já entendeu quais são suas crenças, o que que é seu, o que que é dos ancestrais, por que que você nutre tantos medos. Esse é o nosso último vídeo e, gente, se eu consigo falar para vocês que hoje foi o dia que eu mais presenciei prosperidade, acho que Deus falou assim, já que ela vai falar sobre isso, então vou mandar todas as formas de prosperidade para ela testar e falar com eles no vídeo de hoje. Então, uma frase que eu queria falar para vocês é que eu fui ressignificando o que é prosperidade. E uma das frases que me veio muito, né, quando eu fui estudando sobre isso é: prosperidade é você ter o que você precisa quando você precisa. Eu já falei para vocês que para mim prosperidade era ter recursos financeiros, era ter dinheiro, e não é só sobre ter dinheiro, ter recursos financeiros. Mas eu fui entendendo que a prosperidade também é você ter networking, é você ter oportunidades, é você ter saúde em todos os níveis, seja mental, espiritual, emocional. Não foge de tudo aquilo que a gente acessa na natureza, por exemplo. Recentemente passei por uma experiência espiritual que me mostrou muito isso, né? Observa a natureza, olha a diversidade que tem, olha tudo que tem de disponível para nós, seres humanos. Então, tudo isso é prosperidade. Quando você consegue entender que se você fortalecer a sua fé, isso também é prosperidade, porque é você nutrir um canal direto com Deus, é você fortalecer uma comunicação que ela vem do alto. E dentro do meu processo, isso foi um dos convites que eu mais recebi. Já falei para vocês anteriormente, nas redes sociais também eu falo bastante sobre isso. Então, a primeira coisa que você precisa é ressignificar o que significa prosperidade para você. E através desses exemplos que eu dei. Então, como eu falei, eu entendo que para mim, por exemplo, descanso era uma coisa muito desafiadora de ser feita. E eu fui entendendo que aquele momento que eu, né, desperdiçava ali, que na minha concepção era um desperdício, eu fui entendendo que aquilo não era desperdício. Que aquilo dali, como tinha uma qualidade, muitas vezes com o momento que eu sentasse ali, seria valioso para a semana inteira. Então, você ressignificar no seu dia a dia, como eu fiz, ressignificar no meu dia a dia, tudo aquilo que eu achava que era desperdício. E que na verdade não era desperdício. Então, para mim, era um desperdício ficar sentada, sem fazer nada. Eu fui voltando isso e olhando, não, isso não é um desperdício, isso é um investimento. Eu estou investindo na qualidade do meu sono, estou investindo na qualidade da minha saúde mental, no meu bem-estar. E para algumas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo, falar, nossa, mas isso é óbvio. E para a maioria das pessoas que eu converso, eu entendo que isso não é óbvio. Que as pessoas não associam tudo isso à prosperidade. Associam a qualquer outra coisa, menos a prosperidade, menos a abundância. Eu Esse é o primeiro momento, acredito eu, da minha vida que eu posso ter, por exemplo, o sábado e o domingo livre, por ter saído de uma área, né, saído assim, né, migrado de uma área que só trabalhava sábado e domingo, eu fui querendo arrumar coisas para fazer justamente no momento ali que eu estaria descansando. E é tudo aquilo que a gente vai ressignificando, trazendo um novo significado, que aquilo, como eu falei, era um investimento de tempo para mim, onde eu posso fazer qualquer outra coisa, estudar, pintar minha unha, me cuidar, nesse momento de descanso. Então, muitas mulheres, elas acabam entrando nesse lugar de não observar que esse tempo que é destinado para fazer outras coisas e quando você finalmente consegue concluir isso, é para você usar para o descanso, não está no script, né? Não consegue palpar isso. A mesma coisa quando eu falei para vocês sobre parcelamento. Mas quando você termina um parcelamento, você pode usar aquele valor ali que está sobrando, né? Para investir novamente, para investir em outras coisas. Isso é você olhar para sua saúde financeira e falar, bom, eu posso pegar esse dinheiro que estaria sobrando e fazer outra coisa. Tudo isso são caminhos que você vai novamente treinando a sua cabeça. E é como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, a gente ir criando os novos produtos e hoje é o momento que a gente vai lançar esses produtos. E o lançamento é justamente você praticar aquilo que você criou. Então, se você criou uma rotina, né, nos exercícios anteriores, que lá tinha um momento que você iria descansar ou fazer uma atividade nova, agora você vai aplicar isso no seu dia a dia, você vai praticar, que é o lançamento que a gente fez a analogia das empresas. Então, é o seu lançamento agora. E você precisa começar a trazer
registro disso. Eu, dentro daquilo que eu me propus a fazer, eu tive que fazer várias reuniões comigo mesmo para ver, bom, isso daqui tá alinhado, isso daqui não tá alinhado, eu tô conseguindo praticar isso daqui não tô conseguindo praticar, porque às vezes também a gente dá uma exagerada, a gente fala que vai fazer um monte de coisa e no fim não consegue dar conta de tudo aquilo que a gente estabeleceu. Por isso que essa reunião com a gente é importante. Eu fiz e falei, não, isso aqui não tá dando muito certo não, vou ter que refazer isso daqui. Para quê? Para trazer esse movimento, para você não ficar só na parte teórica e não colocar a parte prática nisso. Pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Né? É o que eu falei, não é só sobre ter dinheiro. Porque o que adianta você ter um monte de dinheiro e você não ter saúde? Ou você ter um monte de dinheiro e você tá ainda naquele padrão que eu falei, de querer reter todo o dinheiro, fazer economias com medo de faltar. Então não é sobre isso. Então defina para você o que é ter prosperidade, o que seria uma vida próspera para você. Eu fui treinando o meu olhar para enxergar com mais facilidade a prosperidade, porque o meu olhar ele estava treinado para enxergar a escassez e não uma prosperidade. E o lançamento desse novo produto, você vai começar a entender, que foi o que aconteceu comigo, como eu vou lançar ele, como que eu vou colocar ele para fora. Eu vou observar o meio onde eu estou, vou observar o ambiente. Então, uma das outras coisas que também é importante são os ambientes. Certos ambientes, eles chamam a prosperidade. Certas pessoas, elas chamam a prosperidade na nossa vida. Às vezes você tem uma pessoa que só reclama ou que só fica negativa, não consegue falar de outros assuntos, a não ser notícias ruins. Você está ali cortando o fio da prosperidade. Porque a prosperidade ela não vai conseguir se conectar se você tiver, né? Você, na verdade, né? Você não vai conseguir se conectar com a prosperidade se você está nessa energia. É uma coisa não liga com a outra. É a mesma coisa que você querer descer e você tá subindo. Você só sobe, mas você na verdade quer estar lá embaixo, mas você só tá. Não faz sentido. Então é importante você observar quem são as pessoas que estão com você, se são pessoas que têm também esse intuito de ser próspera em todos os sentidos da vida, ou se são pessoas que querem continuar na estagnação. E é o que eu falei para vocês em relação à família, em relação às pessoas que estão mais próximas no seu dia a dia. Observa suas conversas. Tenha conversas que te mantenham numa vibração mais alta e não conversas que te mantenham lá embaixo. Arrume os seus ambientes, né? Então, por exemplo, não tenho condições ainda de mudar fisicamente, de estar numa casa, uma mansão, ter uma casa esplêndida, maravilhosa. Mas você pode ir colocando acessórios, você pode colocar plantas, você pode colocar um quadro, coisas que possam trazer um pouco mais de beleza para o seu ambiente. Isso foi uma coisa que eu aprendi, né, no meu dia a dia. Como eu não estou ainda, né, como eu falei para você, ainda não tenho tantos recursos, eu fui colocando coisas que me deixavam mais aconchegada no meu ambiente. Fui deixando o ambiente muito mais organizado. Porque imagina assim, você quer ter a prosperidade, você quer ter recursos, você quer ter dinheiro, mas você está na bagunça. Suas contas estão todas bagunçadas, você não tem noção de como tá, a sua casa está bagunçada, o seu escritório onde você trabalha é bagunçado, sua mesa é bagunçada. Quanto mais bagunça tem, não tem espaço para ter outras coisas ali. Não tem espaço para ter coisas boas ali. A sua mente está bagunçada. Volta nos outros vídeos e reassiste. Então é importante você organizar o ambiente, organizar a sua mesa, a sua casa, e depois de fazer essa organização, não vou nem falar de limpeza aqui, tô falando de organização, porque a limpeza é o mínimo, aí você começa a trazer um pouco mais de beleza. Porque lembra, prosperidade, quando você olha para a natureza, você vê muita beleza. E nada se perde. Você não vê que, mesmo que a gente tenha essa sensação, né, que eu falei para vocês sobre um legado, que uma das características é esse medo da perca, o medo de não ter, de algo de ruim acontecer. E quando você olha para a natureza, mesmo quando a planta murcha e começa a morrer, não se perdeu. Ela virou adubo para uma nova planta. Então é exatamente assim que você tem que pensar. Da mesma forma que veio, vai ter momentos que vai estar uma certa baixa, mas que a prosperidade vai chegar de uma outra forma. Então, às vezes, a gente acha que é sobre ter dinheiro. E quando a gente não tem dinheiro, que é o que eu falei, quando você treina o seu olhar para ver a prosperidade, você começa a ver outras formas de prosperidade. Hoje foi o dia que eu mais acessei prosperidade. Não foi só sobre dinheiro físico. Foi sobre oportunidades, foi sobre pessoas falando de assuntos
elevados, foi sobre pessoas fornecendo produtos, pessoas oferecendo serviços, pessoas oferecendo um ombro amigo, pessoas oferecendo um conselho. Tudo isso é prosperidade. É um ambiente onde pessoas te permitem você ser você mesmo, você ser autêntico, onde você sente, né, que sua vida importa, que a sua presença, que o seu trabalho importa. Quando a gente trabalha, ou doa algo, ou faz algo pelo outro, sem uma espera de um reconhecimento, é impressionante como as coisas acontecem, como nós somos reconhecidos. E quando você faz, e a prosperidade é uma coisa que hoje eu tive essa certeza, que quanto mais você faz pelo outro, de uma forma boa, com uma boa intenção, mais você recebe. Isso foi uma coisa que eu ouvi, e que de várias formas diferentes, mas falando a mesma comunicação, a mesma mensagem. Por que eu vou te dar recursos se você não vai fazer nada pro seu próximo? Por que eu vou te dar muito dinheiro, muita riqueza, muitos bens, muitas oportunidades de prosperidade material, se vai ser só para nutrir o seu ego? Gente, a prosperidade, ela tem isso também. Você pode, num determinado momento, ter muitos recursos financeiros, ser muito rico, sabe? Mas se você não constrói nada com isso, não constrói nada que possa ajudar outras pessoas, não dura. Todas as vezes que eu fiquei nessa energia de buscar muito, é quase como se fosse a carta do diabo, assim, sabe? Como eu falei pra vocês, verdadeiramente eu senti que isso era um inferno. Era a carta do diabo ali, que era o momento que eu queria mais ter as melhores coisas, ter coisas materiais, ter propriamente o dinheiro, mas não de uma forma que eu estava usando esses recursos estavam usando a minha energia. Quando você entende que o dinheiro, ele é uma energia que pode ser sua amiga ou pode te usar. É muito surreal falar sobre isso, né? Quando eu acessei essa informação, eu fiquei, nossa, como assim? Nada a ver. Mas acontece, se você não fez uma parceria ali com a energia do dinheiro, tá sendo o contrário. Não é você que tá usando o dinheiro, é o dinheiro que tá usando você. Querer deixar dinheiro parado, né? Só guardar. Ai, não, porque eu não vou gastar, porque se eu gastar, vai faltar. E aí você fica lá com o dinheiro na carteira, fazendo essas simpatias. Gente, eu já fiz tanto isso. Deixa lá não sei quantas moedas com não sei quantas coisas dentro da carteira para ser próspera. O dinheiro foi feito para rodar, para ser investido, para ter fluxo. Lembra sempre dessa lei, é dar e receber. É um fluxo. Prosperidade é fluxo. Nada na natureza é permanente, é sempre um fluxo. E quanto mais você mantém esse fluxo, mais vem para você. Que é o que eu falei, você constrói e replica, como uma árvore. Pensa numa árvore, de uma semente cresce uma árvore enorme para ela continuar dando novas sementes. Então a nossa vida tem que ser assim. A gente precisa ter uma visão de que é sempre essa nutrição. A gente é nutrida, a gente nutre. A gente é nutrida, a gente nutre. E o nutrir são de várias formas. É você dar um conselho quando alguém te pede, é você ajudar quando alguém te pede, é você fazer, mesmo sem às vezes a pessoa, né, pedir diretamente, mas você entender que a pessoa precisa, você ir lá e fazer. É dar um ombro amigo, um sorriso. Às vezes você só precisa sorrir para a pessoa, para ela minimamente reconhecer que tem uma outra alma ali. Então, no vídeo de hoje a gente encerra essa semana, né, esse passo a passo que a gente deu, esse entendimento de onde nós estamos, onde nós estávamos, por que que nós estávamos e onde a gente está e onde a gente quer chegar. Mas não é um fim. Esses conteúdos ficarão aqui salvos no YouTube. E me coloca aqui, ou pelo menos curte o vídeo e deixa ele salvo para você acessar quando você estiver na dúvida. Será que isso é prosperidade para mim? Você volta aqui nesse vídeo e assiste um pouquinho daquilo que eu falei para vocês. Quem sabe é uma inspiração para você.
Eu, com certeza, saí diferente desde o primeiro vídeo até hoje, até esse vídeo aqui, muitas coisas aconteceram, porque, né, me propus a fazer esse vídeo para vocês. Eu tenho certeza que quem assistiu do começo ao fim, chegou aqui, na verdade eu já te agradeço, porque você está honrando o seu legado ancestral, você escolheu mudar isso, você escolheu mudar a sua vida, e isso é uma bênção. Então, meus parabéns por você ter chegado até aqui. E compartilha com outras pessoas, compartilha com a sua família, faça desse legado um legado próspero, já que você acessou todos esses níveis de prosperidade. Então, super beijo e até a próxima costura. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal.